Porque o título é A Mulher na Nova Era, né? E ele começa lá explicando como que foi a evolução da nossa consciência, né? Então, ele conta que há muito tempo atrás, lá nos primórdios, a humanidade estava num estágio de desenvolvimento muito primitivo. Lá, nesse estágio que ela estava, a desconfiança era desmedida. Desconfiava de tudo que não era eu, né? Tudo que não sou eu desconfio. Então, desconfiava dos fenômenos da natureza, dos animais, do tempo, dos deuses, do destino, de outras tribos que apresentassem coisas diferentes e, claro, do sexo oposto. Óbvio, né? Se tem desconfiança de tudo isso, como não vai ter desconfiança do sexo oposto, né? Então nós estamos falando da humanidade, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Então o homem desconfiava da mulher e a mulher desconfiava do homem porque as atitudes deles, de acordo com o pensamento deles, o nível de consciência, né, confirmava que era de se desconfiar mesmo, né? Confirmava que tinha que ter essa desconfiança. E aí, gente, o homem, ele era fisicamente mais forte, né? O homem é fisicamente mais forte, no geral. Então, nessa época lá, esse aspecto físico, ele era a única expressão da humanidade. Ou seja, era isso que definia quem tinha poder e quem não tinha poder, entendeu? Nessa época, muitos e muitos, não sei quando, ele não fala quando, mas assim, e como eu não entendo muito de história, vou ficar com essa lacuna aí. Mas, eu entendi que é milhares de anos aí. Então, por conta disso, né, desse aspecto físico ser considerado poder, nessa época o homem assumiu uma imagem geral, né, de superioridade em relação aos mais fracos, porque ele tinha mais poder do que quem era mais fraco, ou seja, o homem tinha mais poder do que mulher por conta do aspecto físico, tá? Começou assim. Aí, gente, isso ficou um tempo, né, rolando lá. Isso ficou um tempo rolando nessa época aí. Essas informações se consolidaram dentro dos homens e dentro das mulheres, porque as mulheres não tinham poder, então elas se sentiam fracas mesmo, né? Elas não tinham essa força física. Então isso aí ficou enraizado na consciência da mulher e do homem, tá? E aí, gente, essas coisas, essas informações que ficam enraizadas, vocês acham que elas saem assim da nossa mente na hora que elas querem? Isso só sai quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento da nossa consciência, que é autoconhecimento, sabe? Quando a gente detecta essas coisas, essas informações dentro de nós. E aí, então, pra gente resolver isso, eu tô olhando aqui porque eu tô fazendo uma cola aqui no computador, tá? Deixa eu tomar um gole. Aí, olha só, ele fala assim que a gente tem os homens, né, as pessoas têm o costume de fazer uma coisa, né, e que isso aconteceu, que é a gente conservar uma atitude por muito mais tempo do que ela é necessária. Vamos supor, vou dar um exemplo idiota, né? Eu pego e compro uma garrafinha térmica para manter a minha água gelada, porque eu moro num lugar quente. Aí eu vou morar lá no Canadá e eu fico continuando achando que eu preciso dessa garrafa térmica sem questionar que agora a água em temperatura ambiente já é gelada. Então eu fico mantendo, né, uma atitude que perdeu já o sentido, a finalidade ou a utilidade que tinha, né? Então, só para ilustrar, tá? Então, eu tô falando da força física. Então, aquilo era assim naquela época, né? Só que depois disso, né, outros valores passaram a existir, de acordo com a evolução humana, né? Só que isso não foi questionado, então o planeta ele conservou essa atitude, né? Essa superioridade do homem, a humanidade conservou muito tempo ainda, mesmo quando a força física deixou de ser considerada o maior valor, entende? Então,
na verdade, essa informação, para quem não fez o trabalho da consciência, para nós, né, que estamos aqui fazendo, ou seja, a maioria das pessoas, ela ainda está viva dentro de nós. Ou seja, a gente, lá escondidinho em alguma parte dentro de nós, ainda tem uma crença de que o homem é superior e a mulher é inferior. E isso veio dessa época, entende? Porque não foi questionado, não foi trazido o nosso bom senso, a nossa análise com os outros valores que foram agregados ao longo da evolução humana. E aí, para justificar essa premissa, né, o que começou a acontecer? A sociedade, né, que somos nós, né, porque eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, mas a sociedade, tipo, como se fosse um vilão a sociedade, mas quem é a sociedade? É você também, né? Eu, você, todos nós. Então, não dá pra gente tirar o corpo fora como se nós fôssemos a flor de lótus lá no deserto e não faz parte de tudo. A sociedade somos nós e nós temos contribuição com isso. Então, para justificar isso, a gente começou a aceitar que a mulher fosse intelectual, né, ou tivesse esse outro valor, porém, ela foi considerada moralmente mais fraca para justificar essa premissa da superioridade do homem, entende? Então, isso aconteceu assim, sem que as pessoas fizessem um trabalho de consciência, a sociedade em geral, né? Aí, gente, quando o homem, ele teve, né, começou a perceber que ele tinha sentimentos de inferioridade, fraqueza, né? Mas o que ele fez? Ele não encarou esses sentimentos. Ele ficou fingindo que não tinha esses sentimentos. E aí, quando ele fingiu que não tinha esses sentimentos, ele adotou uma postura arrogante e superior também. A gente está falando dos tempos passados, mas agora me diga aí, quem aí conhece algum homem que não gosta de admitir a sua inferioridade e fraqueza, que sempre foge do assunto, que não quer avaliar os seus medos? Quem conhece? Hoje, nós estamos falando lá do passado, mas hoje isso é real ou não é? Né? É muito real. A maioria dos homens, claro que tem muitos homens, graças a Deus, que já não tem mais essa consciência, inclusive os que estão presentes aqui hoje, porque estão buscando autoconhecimento, né? Porque essa busca pelo autoconhecimento partindo do masculino já é essa contestação desses conteúdos que tem dentro de si, né? Ó, tenham paciência que o negócio vai ficando mais interessante, tá? Que é só a história. Então, nessa época, para ele, né, não encarar essa inferioridade dele, essa fraqueza, o que ele precisou? Ele precisou de escravos para ele se convencer do seu próprio valor. Por quê? Ele não se sentia tão forte assim, né? Então, essa escravidão se aplicou a tudo, a animais, a pessoas que eles conquistavam na guerra, né? E também as mulheres, né? Então, ele ficou tornando essas entidades escravas. Para quê? Para se convencer do seu próprio valor. Então, quando o homem revelava medo em relação aos que eram fisicamente mais fortes, e quanto maior o medo, né, quando ele revelava esse medo, né, via um homem mais forte, ele sentia medo. Aí quanto maior o medo dele, o que aumentava também? O impulso de subjugar as pessoas mais fracas, que é uma estratégia de compensação automática da nossa personalidade. Se eu estou me sentindo inferior, eu subjugo quem é inferior a mim. Quem já viu isso na vida aí também? Porque isso acontece não é só com homem, é com homens e mulheres, com seres humanos, né? Então, quando nós estamos nos sentindo inferiorizados, às vezes tem aquela pessoa que lá no trabalho, ela se sente super inferior, ela baixa a cabeça pro chefe, leva um monte de esporro, chega em casa com a família, é super grossa, super autoritária, né? E, enfim, isso é essa compensação por estar se sentindo inferior para querer se sentir superior, né? Então, isso é um fenômeno que está presente em toda a alma não iluminada. Então, homens e mulheres. Enquanto isso, nós estamos falando do homem, enquanto isso,
nós mulheres, né? O que nós fizemos? Nós preferimos assumir uma postura mental e emocional de dependência. Mental e emocional também, gente. É importante olhar para isso porque é o seguinte, uma coisa era o homem ser mais forte. Outra coisa é você não se responsabilizar por nada, nem pelos seus sentimentos, nem pelos seus pensamentos, por nada, né? Então, a mulher, ela optou voluntariamente por essa escravização. Não importa o quanto que as mulheres tenham culpado exclusivamente o homem, né? Uma parte da mulher contribuiu para essa situação, tá? Por que a mulher continuou sendo subjugada e tendo negado o seu direito de expressão, mesmo depois que a força física deixou de ser tão valorosa? Por quê? Né? Ela não era uma simples vítima. Então, nós mulheres, nós temos em nós, né, partes que não querem assumir. Estamos falando aqui de conteúdos ocultos, escondidos dentro de nós, ou às vezes até não tão escondidos assim, mas que a gente não quer encarar muito de frente, né? Nós temos... Obrigada, vida. Olha o que o meu masculino trouxe pra mim. Uma saladinha caprese enquanto eu faço live. Claro que não vai dar pra comer, mas foi bonito, não foi? Ai, meu Deus. E a neném tá chorando ali. Então, nós mulheres, nós temos em nós uma parte que não quer assumir a responsabilidade por nós mesmas. E a gente quer o quê? Que uma figura de autoridade cuide de nós, decida por nós, assuma as consequências dos nossos erros, leve a culpa, lute contra as dificuldades da vida. Então a gente quer usufruir desse falso conforto que traz essa atitude. Então, só que assim, isso aqui que nós estamos falando das mulheres também existe de forma semelhante nos homens e nós vamos falar também, tá? Nós não estamos aqui falando mal de ninguém, nem de nós mesmos, mulheres, nem dos homens. Nós estamos tentando olhar para as coisas com mais verdade e profundidade dentro de nós, tá bom? Então, abram a mente. Como que a mulher fazia isso, né? De não assumir a sua responsabilidade, né? De ficar jogando a sua responsabilidade emocional e tudo em cima do homem. Pela lei, adotando a lei do menor esforço. É tipo... Quero não o que, urso? O que você não quer? Então ela deixava de se esforçar. Entendeu? Então essa, de certa forma, foi a contribuição da mulher por esse estado de não responsabilidade, sabe? Então, depois que a gente foi percebendo que esse modo de vida, ele era decepcionante e infeliz, insatisfatório, né? Mesmo assim, a mulher não assumiu a sua parcela de responsabilidade por esse estado das coisas. Então, hoje em dia, ela joga toda a culpa no homem, né? No patriarcado, não sei o quê, como se ela não tivesse vivido lá naquela época também e não tivesse tido nenhuma escolha, como se ela fosse realmente fraca. Então você percebe que quando a mulher faz isso, ela tá dizendo, realmente eu sou fraca, eu não tive nada, eu não tive como fazer nada. Será mesmo? Nós estamos sendo honestos quando a gente diz isso, que não teve. Não estamos falando que era fácil, tá? Não estamos falando que era fácil, porque a gente vem dessa coisa da desconfiança, né? Mas será que a mulher não questionou a sua própria força? Não deixou de questionar a sua própria força? Não deixou de se esforçar para não ficar nessa escravização? Então, quando ela deixa de fazer, ela está optando também por essa escravização, sabe? Talvez, assim, claro que esses pensamentos não são conscientes e calculados, né? Às vezes a gente vai deixando levar ali, não questiona, tem uma zona de conforto ali e tal, né? Aí, só depois que essa zona ficou muito desconfortável, é que
a gente começou a reagir e querer mudar o negócio, né? Então, gente, a mulher que quer se tornar a nova mulher, ela precisa verificar essa parte de si mesma que propiciou a sua escravização. E nós estamos falando assim, hoje em dia eu não considero, né? Pelo menos a minha vida, eu vou falar assim, eu sei que ainda existe o machismo e tal, essa cultura, mas eu não vivo mais isso, né? Eu acredito que a gente pode se libertar disso através da mudança interior, porque a gente muda a nossa frequência e atrai pessoas diferentes. Então eu nunca me sinto assim, é muito raro eu me sentir de certa forma vítima dessa sociedade, né? Mas eu sei que existe para muitas mulheres. Mas para ela se tornar, para ela sair disso, ela vai ter que encontrar dentro de si essa parte que tá deixando isso acontecer. Essa parte que está aceitando e contribuindo para que isso aconteça. Entende? Então é aí a chave para libertação. Então, assim, eu tava falando que hoje eu não vivo isso, mas assim, minha mãe, minha avó, elas viveram situações, né? E eu trago esse campo de memórias comigo. Então, isso tem dentro de mim. Então, eu preciso, mesmo que eu nasça, se minha filha nasceu, ela tem as memórias da ancestralidade, né? As que eu já alterei, já chega alterado para ela, né? Mas ela vai precisar encontrar esses registros dentro dela, mesmo ela não tendo vivido isso, essas informações estão registradas lá no nosso inconsciente e a gente precisa encontrar elas para transformar, tá? Agora é o seguinte, pasmem. Pasmem pelo que eu vou dizer. Quanto maior a revolta exterior e a inculpação do sexo oposto, ou seja, quanto mais eu me revolto contra os homens, ou os homens, quanto mais eles se revoltam contra as mulheres, né? Mais forte é na alma dessa mulher, né, que culpa os homens, que se revolta contra os homens, mais forte é o desejo dela de não comandar a própria vida, de não ser responsável e assumir as consequências dos seus atos e decisões, mas se apoiar em outra pessoa. Eu tô falando aqui que pode ser que ela não faça isso, que ela não se apoie em outra pessoa, que ela não que ela comande a própria vida, né? Pode ser que ela comande, que ela seja responsável, que ela assuma as consequências, mas quanto mais revoltada ela é contra o sexo oposto, maior o desejo dentro dela de ser comandada pelo sexo oposto, né? De não comandar a própria vida, de ser uma vítima, tá? Então estamos falando aqui de conteúdos também guardados lá dentro que a gente precisa encontrar. Então, quando a mulher faz exigências injustas e irrealizáveis, ela se ressente e culpa a autoridade masculina e começa a jogar o jogo da vitimização. Eu achei muito legal que nessa semana, no grupo lá do Atendimento de Quinta Dimensão, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca muito, né? E várias pessoas falaram assim, a gente tá trabalhando o ódio do masculino e elas encontraram, sem ser provocado, a vítima dentro delas. Elas falaram, eu encontrei a minha vítima. Gente, é tão lindo, eu arrepio quando eu escuto isso, sabe? Porque é muito lindo. É muito linda a autorresponsabilidade. Então, vários comentários, eu também encontrei a vítima em mim, eu era acostumada a culpar tudo, eu era acostumada a não colocar a minha força, o meu esforço, sabe? Eu achei incrível. Então, a mulher escolhe jogar esse jogo da vitimização. O feminino distorcido, doente, é vítima. O masculino distorcido é agressividade, é violência, entende? Então, vamos agora falar um pouquinho do homem, né? Quando o homem não encara esses medos, essas culpas e essas fraquezas dele, né? Ou seja, eu não quero olhar para os meus sentimentos, eu não quero TDR, eu não quero nananana, né? Ele também tá jogando o jogo de força e se ressente da mulher explorar ele e colocar uma carga muito grande nos seus ombros. Sabe? Quando o homem não quer olhar para os seus sentimentos, ele tá no jogo de poder contra a mulher também. Então, fiquem com essa, lidem com isso.
Então, por conta da imaturidade, tanto o homem quanto a mulher quer as vantagens sem pagar o devido preço. Ou seja, o homem quer a posição superior, mas reclama da contrapartida, que é cuidar de um parasita, e a mulher, ela quer ser cuidada, mas reclama de perder a sua autonomia. Então, ambos jogam o mesmo jogo, mas relutam em ver que estão criando esse jogo juntos. Tá? Então, nós estamos falando aqui de muita autorresponsabilidade. É um novo nível de consciência, tá? Não estamos criticando nada, tá, gente? Não tem isso. Não tem isso de criticar, julgar. Estamos aqui analisando o que a gente pode fazer para ir para onde a gente está desejando ir, que são relacionamentos maravilhosos, né? Da nova era, que nós vamos falar disso também. Então, tudo isso que eu falei, ele também, que representa... Que se manifesta em um e em outro, também se manifesta em cada oposto. Vamos falar disso agora. O homem, ele também tem um aspecto que quer fugir da responsabilidade da idade adulta e inveja oculta inconscientemente, né, a mulher, que por muito tempo ela foi socialmente aprovada por agir assim, né? Tipo, de não se responsabilizar pelas coisas. Então aí o homem compensa esse ressentimento que ele tem, dando ênfase exagerada no jogo do poder. E a mulher, ela também tem, escondida dentro dela, uma parte que deseja a agressão, o poder, a força, tanto no sentido saudável quanto no sentido distorcido. Então ela inveja inconscientemente esses aspectos no homem. Gente, quando eu falo assim inconscientemente, é porque a gente tem tanta informação dentro do nosso inconsciente e lá tem uma lógica própria, entende? Então, nós estamos falando de coisas coletivas, sabe? Que tem dentro de nós. A gente precisa realmente estar aberto para querer encontrar essas coisas dentro da gente, tá? Antes da gente dizer, não é assim, eu discordo, primeiro investiga, né? Porque você vai discordar com a sua parte consciente, com as informações que você conhece, mas inconsciente são informações que você não conhece, né? Então, esse caminho que eu faço, tudo que eu coloquei à prova, tudo que eu estudei, eu coloquei à prova, eu encontrei. Tanto em mim quanto nos meus clientes, a gente foi, né? Porque quando eu tô lá fazendo uma terapia, eu pego todo o conhecimento teórico que eu tenho para orientar, para direcionar a minha investigação. Eu peço para a pessoa fechar os olhos e a gente começa uma exploração no inconsciente dela e a gente encontra todo esse tipo de informação. Por isso que eu confio muito nisso que eu tô falando para vocês, nessa caminhada aqui que eu faço, que esses conhecimentos vêm do Pathwork, tá? Então, antigamente, esses aspectos da mulher, da agressividade, do poder, da força, eles precisavam ser totalmente reprimidos porque eles não eram aceitos, né, socialmente. Mas hoje em dia isso já veio à tona, né? A gente já pode, né? Tantas mulheres que se expressam dessa forma, né? Só que hoje isso é muito confundido com uma individualidade, com uma autenticidade, sabe? E não é bem assim. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam encontrar a saída para a seguinte questão: como que o homem pode ser igual à mulher sem ser fraco? E como que a mulher pode se preencher emocionalmente e ao mesmo tempo ser uma adulta autônoma? Porque esse era o jogo da dualidade, entende? Tem um desequilíbrio da nossa dualidade, um desequilíbrio... Eita! Tem um desequilíbrio dualístico aí. E aí, o que a gente pode fazer para evitar esses exageros, né? Ou a agressividade extrema, ou a submissão extrema, né? A gente precisa buscar uma compreensão mais profunda e mais sábia da verdade que une tudo. Resumindo, na dualidade, o homem se sente superior e acredita que a mulher é inferior, né? Daí ele explora a mulher, mas também se sente explorado por ela também. E a mulher, ela acha que o homem, por ser fisicamente mais forte, a domina e a explora de maneira injusta e põe a culpa nele por ser vitimizada.
Então, ambos falham em olhar, em ver o outro lado, onde eles são muito semelhantes e se complementam de forma distorcida. Nesse relacionamento, é impossível haver satisfação. Princípios masculino e feminino. Esse é um conteúdo que eu explico com muito detalhe lá no curso de relacionamento da Nova Era, né? O princípio masculino e feminino, eles têm tanto no homem quanto na mulher, só que eles se expressam em cada um de forma diferente. Mas essa forma de se expressar não tem diferença de valor, tá? Não tem diferença de valor. Então, esses dois princípios, eles precisam estar representados na pessoa saudável, os dois. Então, a força, o princípio masculino é o princípio da ação, aquele que faz, né? Então, quando a gente tá assim, procrastinando, com preguiça, não sei o quê, o nosso princípio masculino tá fraco, né? Tá distorcido, tá? E sempre que tem uma distorção do masculino, também tem no feminino, né? E quando a mulher tá muito no... o princípio receptivo é aquele que recebe, que faz, que coordena, que aguarda, só que esse aguardar não é parado, é um movimento que aguarda, sabe? Então, é diferente de ficar parado esperando o negócio acontecer. Existe uma integração. Sabe quando você faz terapia e aí você vai lá, toma a sua consciência, entende um monte de coisa, faz o seu processo, depois tem o princípio receptivo vai agir. Você solta e deixa essa parte dentro de você integrar aquilo tudo. Então você não está tendo nenhuma ação externa, mas existe um movimento interior acontecendo que acomoda, que acolhe, que coordena tudo. Então esses dois princípios, eles têm que estar ajustados na pessoa saudável, eles têm que ter expressão na pessoa saudável, tá bom? Como é a nova mulher, né? A mulher na nova era. Ela é totalmente responsável por si mesma e por isso ela é livre, tá? Vamos tomar cuidado aí com o conceito de liberdade. Livre é porque ela não tem amarras, ela não é submissa a ninguém, não quer dizer que ela não escolha se submeter a algumas coisas, mas ela não é presa, ela não é presa a nada disso, entende? Ela tem escolha, ela pode escolher o que quer, né? Ela tem capacidade, ela se mantém com as próprias pernas, tanto do ponto de vista material, intelectual, mental e emocional, tá? Aí a gente não tá falando aqui que ela não pode ter um parceiro e dividir as dificuldades da vida. Não é isso, tá? Esse é outro assunto. Nós estamos falando que ela consegue, que ela tem a capacidade, que ela pode fazer, que ela faz, né? E que não vai culpar o homem por não estar fazendo, né? Essa mulher, ela sabe que nenhum homem pode dar a ela a felicidade e o prazer dos sentimentos harmoniosos se ela mesma não estiver emanando esses sentimentos. Com amor, integridade, com o coração aberto para o amor, né? E a mente aberta para a sua própria verdade interior. Ela sabe que amar um homem e render-se a ele não diminui a sua força, pelo contrário, aumenta. Para ela, não há conflito entre ser produtiva, criativa, ativa na sociedade e, ao mesmo tempo, amorosa, acolhedora, nutridora, sabe? Aquela ladainha de que, por causa da carreira, a mulher precisa se tornar menos mulher, menos sensível, menos amorosa e menos capaz de ser uma parceira generosa, não pega a mulher da nova era, tá? Então, para conquistar, para ser uma mulher, essa mulher, a gente precisa conquistar essa força e essa autonomia. Essa conquista, ela não precisa ser feita com ódio, com revolta, com competição, com desafio, sabe? Nem imitar os piores exageros dos homens, né? A agressão, os jogos de poder, né? Não precisa nada disso. É pelo caminho do amor e da verdade, a partir do seu eu superior, que ela conquista essa força e essa autonomia.
Enquanto que a velha mulher era como? Ela queria do homem aquilo que ela se recusava, né? A velha mulher quer do homem aquilo que ela se recusa a fazer por si mesma. Ela transfere para o parceiro aquilo que desejavam secretamente da autoridade paterna e acaba temendo essa autoridade. E o homem da nova era, como que ele é? Bom, ele não precisa de uma parceira mais fraca para não sentir a sua própria fragilidade. Olha essa frase como é profunda, né? Porque eu fui rejeitada algumas vezes. Vou falar de uma vez. Teve um rapaz uma vez que eu tava, né, saindo com ele e tal, e aí eu queria dar um passo adiante e ele falou assim, não, porque você é muito firme, sei lá, eu não lembro a palavra que ele usou, sabe? Eu falei, muito independente, muito não sei o quê. Aí essa frase aqui me fez entender qual era, o que estava acontecendo com ele, porque eu procurei o que era em mim, né, o que estava atraindo aquela situação, tal, que era dor de rejeição, babá. Mas o dele, eu não tinha entendido até hoje. Então, quando o homem escolhe, opta por uma parceira mais fraca, ele faz isso porque ele não quer entrar em contato com a sua fragilidade. Então, se ele está numa posição de superioridade, ele não precisa encontrar, então ele está no jogo de poder, sabe? Então, ontem mesmo eu atendi uma pessoa, uma moça, e ela falou assim, engraçado, eu me relacionei com homens, eles gostavam de mim, mas eles não ficaram comigo, né? E eu não sei se os homens não gostam de mulheres fortes, mulheres independentes, né? Então, essa é uma das explicações, né? Não vamos dizer que é a maior explicação de todas verdadeira, né? Então, o homem da nova era, ele admite a sua própria fraqueza, enfrenta ela e ganha força real quando enfrenta essa sua fraqueza, tá? Esse é o homem da nova era. Ele também percebe que a sua fraqueza sempre está relacionada à culpa e percebe que a sua própria autorrejeição é sempre uma negação da integridade do seu eu superior. Então, o homem da nova era não precisa de escravos, tá? Ele não se sente ameaçado por um igual, né? Por um homem igual, por um homem. Também ele não se sente ameaçado por uma mulher que é criativa, adequada, moralmente forte e tão inteligente quanto ele mesmo. Ele também não precisa fazer papel de mestre, né, de autoridade. E ele abre o seu coração. Então, gente, o homem e a mulher plenamente autônomos nada tem a temer, nem a se ressentir em relação ao outro sexo, tá? Ele não teme o outro sexo, não se ressente contra o outro sexo. Eles podem abrir todos os canais dos sentimentos e assim experimentar realização e também o sentimento de gratidão pelo outro. Os dois iguais, eles se ajudam mutuamente a crescer como indivíduos, né? Sem querer diminuir o outro para não perder a posição de superioridade. Mesmo que a gente não esteja nesse ponto, mesmo que isso não exista, né, o simples fato da gente identificar essas falácias dentro da gente, né, essas contradições, essas intenções negativas ocultas, né, quando a gente identifica que nós estamos participando dessa criação, né, dessa relação desigual, dessa relação diferente, quando a gente é autorresponsável e afirma e assume pra gente mesmo que a gente tá construindo aquilo juntos, que a gente tem parte naquilo, né? E também encontra dentro de nós, busca dentro de nós essa nossa vontade de manter um estado de guerra interior, né? Vai colocar a gente, né, numa situação completamente diferente em relação a nós mesmos e em relação ao outro, tá? Então,
não tem um relacionamento perfeito da nova era, mas só de você buscar dentro de você tudo isso, você já está numa posição completamente diferente para você, né? Você vai estar vivendo uma vida diferente, mais leve, um pouco mais verdadeira, tá? Então, gente, o homem e a mulher da nova era, eles não são pessoas perfeitas e altamente desenvolvidas, totalmente desenvolvidas, né? Mas elas são pessoas que procuram a razão da sua falta de satisfação, tanto em si quanto no outro. Aí aqui, quem fez o curso do relacionamento da nova era vai entender o que eu tô falando. Porque quando eu olho para o outro como meu espelho, eu procuro aquilo dentro de mim e não fico naquilo, olha, ele é assim, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Então, a mulher da nova era e o homem da nova era olham para o parceiro, olham para aquilo que incomoda e buscam aquilo dentro de você. Para quê? Para poder identificar as duas partes da interação desse jogo, né? Então, eles também não assumem a postura de donos da verdade de forma acusatória, sabe? E a autonomia é um processo de crescimento constante que faz a desconfiança desaparecer. Olha que legal isso, né? Se a gente busca a nossa autonomia verdadeira, mental, emocional, intelectual, espiritual, a gente deixa de desconfiar do outro. Então, na nova era, as diferenças não geram medo. E como que a gente vai fazer para chegar nesse lugar, né? Nós precisamos ir até essa parte escondida que tem dentro de nós que não quer perdoar, que não quer entender a verdade, que quer continuar encontrando razões para odiar. A gente precisa curar o ódio que a gente tem pelo outro sexo. E precisamos ansiar, né, querer e orar pela capacidade de amar, de perdoar, de entender e ver aquilo que a gente detesta e teme, né? E aquilo que provoca a nossa desconfiança. Então a gente precisa pedir ajuda mesmo para a gente chegar nesse ponto. Bom, esse era o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Agora eu quero saber o que vocês estão achando, se tem perguntas, se tem dúvida, querem fazer algum comentário, algum insight aconteceu aí. Vamos lá, porque essas interações sempre geram mais conteúdo. Quem aí já tá no caminho da nova era? Vamos, gente. Fala alguma coisa aí, cadê vocês? Oi, Marie. A Berta falou que tá passada. Socorro, muita informação. Tássia com umas mãozinhas, Roberta. Sério, o que foi que chocou mais aí? O que bateu mais forte? Eu tô longe disso. Eu quero ser essa mulher também. Eu estou, não foi fácil. Você já tá na nova era, Roberta? É isso que você tá falando? Eu estou o quê? Ah, não. Maria Helena tá caminhando. Beleza, eu também. Acabou de descrever meu casamento. O da nova era é, Yara? Que legal. Muito legal. Ah, a questão do espelho. Tô engatinhando. Ver que somos um, o espelho do outro. Exatamente, estamos no caminho da nova era. Pois é, gente, vale muito a pena, sabe? Eu acho que vale muito a pena, porque a gente precisa realmente querer encontrar essa guerra, esse desejo pela guerra, sabe? E sair dessa vítima, porque, gente, essa vítima é nojenta, né? Vamos falar a verdade? Camila disse assim, uma vez já chegaram pra mim e falaram que o relacionamento não daria certo porque éramos duas pessoas fortes. Olha aí pra você ver o pensamento, né? Arraigado, enraizado. Essa questão da nossa responsabilidade pela submissão faz todo sentido. Pois é, porque se a gente não faz nada, a gente tá consentindo com isso, né? Adoro ver outros olhares sobre a vida, abre muito olhar. Ah, eu também.
Também amo. Então, gente, qual que é o nosso dever de casa para a gente chegar nesse ponto? Começar a ver, né? Eu assisti uma palestra da Claudete Nóbrega esses dias. Pena que o áudio tá muito ruim do vídeo, mas assim, que ela fala o seguinte: tudo que incomoda na gente, né? A gente pode olhar para aquilo e perguntar assim: por que eu não consigo? Tipo assim, o marido fez uma coisa, né? Por que eu não consigo amar isso? Amar ele com esse defeito? O que me impede de amar ele com esse defeito? Depois você pergunta, por que eu não quero amar ele com esse defeito? Porque muitas vezes a gente age na guerra sem perceber, só por automatismo. A autorresponsabilidade é um remédio para o vitimismo doentio. Exato, e a autorresponsabilidade dá um sentimento de dignidade tão grande, uma força, e o amor próprio aumenta muito quando você vem para a autorresponsabilidade e faz o que tem que ser feito, né? Dani, como que a energia que atrai pessoas ruins pra gente, como a gente se liberta dela e passa a emanar outra energia? Então, Marie, você tem que observar esse jogo, né? Para onde tem uma vítima, vai ter um algoz. Então, se você está atraindo pessoas ruins que fazem maldades com você, buscando, assim, tem muitas formas de olhar isso, né? Eu sugiro você adquirir o meu curso de relacionamento da nova era, porque lá eu falei muito, muito, muito disso, tá? Mas assim, procure a vítima em você, procure as partes em você que estão optando pelo menor esforço, as partes que estão se deixando se escravizar, as partes que ainda acreditam que o homem é superior lá escondidinho, que você é frágil, que você não dá conta, sabe? Começa a procurar essas partes em você. Para você equilibrar, né? É um trabalho diário, uma caminhada, não é uma coisa assim, faz isso e pronto, vai lá no mercado e compra a solução. Não é assim. Você vai ter que investigar e ir encontrando as verdades dentro de você e processando essas verdades e aí você ir transformando isso no seu dia a dia. É um trabalho diário, de formiguinha. Já me achei vítima. Hoje vejo que não queria ver os espelhos. É ruim, né? É difícil ver os espelhos, né, gente? É bem desagradável, fere o nosso orgulho, né? Porque a gente acha que é bom, acha que é perfeito, né? E aí a gente vai começando a fazer o autoconhecimento e ver que as coisas não são bem assim. A Tássia falou, esse curso é perfeito, a melhor explicação que já vi e as ferramentas para alcançar esse relacionamento. A Tássia comprou esse curso essa semana e ela devorou, né, Tássia? Ela tava louca por esse curso, comprou e ela disse que ela já é aluna do Eu Real, já fez o desafio, fez a imersão e esse foi o curso preferido dela. Porque é um curso, gente, que vai trazer uma visão muito mais profunda do relacionamento, inclusive tendendo para o significado espiritual do casamento, do relacionamento, sabe? Então é uma coisa muito mais profunda mesmo. Profunda no sentido de da gente purificar o que tem embaixo e subir, né? Teve insights, Rafa? Que bom! Gente, eu achei muito gostosinho esse tema. Eu não sei como é que é vocês, mas pra mim já é muito tranquilo falar sobre isso, sabe? Eu sei que tem mulheres que ficam putas, né? Muito putas com essas informações. Mas essa raiva é essa revolta aqui que eu falei lá no início da live. Tô bem confusa, porque nunca fui dependente e nem me sinto vítima de homem. Isso também é uma negação? Então, Úrsula, é isso que eu te falei aqui. Quando a gente olha só com a parte que a gente conhece, a parte consciente, quando eu ponho assim na testa, é aquilo que eu já sei, tá? A gente fica confusa mesmo. Essas informações que eu trouxe, a gente tem que investigar no nosso inconsciente. Então, você disse, não tenho raiva. Não, você não sente a raiva, mas ela existe escondidinha dentro de você. Quer dizer, a não ser que você já esteja vivendo um relacionamento da nova era. Se você já estiver vivendo, né, que já estiver vivendo essa harmonia, então tudo bem. Mas do contrário, o caminho do autoconhecimento é a gente tornar consciente esses conteúdos que estão inconscientes. E assim, eu sei que parece óbvio dizer isso, mas o que está inconsciente a gente não faz a mínima ideia. Então é com esses conhecimentos aqui, profundos, é que a gente vai buscar
investigar dentro de nós, entende? Aí, se você se dispor a ir profundamente dentro de você, você pode encontrar essas situações que eu tô te falando, entende? Então, não é que é uma negação, é porque você está considerando só da parte que você já conhece. O que a Pri falou assim, o que acho mais difícil é achar o homem da nova era, porque sempre vejo muito mais mulheres investindo no caminho do autoconhecimento que homens. Exatamente, mas o que que isso mostra? Isso mostra que a maioria das mulheres está com essa distorção ainda, porque os homens são os nossos espelhos, né? Então, deixa eu falar da minha situação. Quando eu conheci o meu marido, eu conheci ele numa jornada tântrica. Que eu tava, inclusive, fui com um namorado, né? E aí depois a gente terminou. E aí, um ano depois, um ano depois não. Alguns meses depois, uns 6 meses depois, eu e o Thiago, a gente se encontrou de outra forma, né? Mas na época a gente nem se olhou. E aí, ele tinha ido lá pro Tantra, né? Ele fazia terapia com psicólogo, ele tomava remédio para depressão, né? Ele fazia reiki, ele era professor de reiki e tal, mas ele tava fazendo uma caminhada bem superficial assim, sabe? E aí, o que eu fiz, né? Que eu acho que é o papel, não da mulher, mas o papel da pessoa que está mais consciente no relacionamento, né? Então, como eu já tinha uma caminhada mais longa, eu comecei a puxar ele mais pro fundo, sabe? Mais pro fundo. Então, teve momentos que a gente... Então, eu comecei a chamar ele pra ter... Eu convenci ele, né? Fui convencendo assim, não foi convencer, eu fui convidando ele para experimentar uma terapia com a minha terapeuta, porque eu percebia que a terapia que ele estava fazendo estava muito superficial. Então ele foi lá e experimentou, aí ele gostou, e aí ele foi fazendo mais um trabalho. Aí a minha terapeuta montou um grupo de autoconhecimento. Aí eu falei para ele entrar. Que tal você entrar e você experimenta e tal, vê se você gosta, né? Gente, nunca pode ser assim, você tem que fazer isso, porque ninguém vai querer, né? A gente não pode vir com arrogância pra cima do outro. Então, ele foi experimentando e hoje ele vem em níveis muito mais profundos também comigo. Então, teve momentos que a gente precisou ter conversas de enfrentamento, conversas difíceis, conversas desagradáveis, e eu sempre puxando o diálogo para a relação, o diálogo profundo. Então, quando a gente busca isso dentro de nós, e eu vou te falar uma coisa, ó, antes eu vim de uma caminhada, né? Então, antes eu encontrava homens que me subjugavam, que não queriam saber de autoconhecimento, que ridicularizavam o meu caminho, e eu fui me transformando, e eu fui encontrando esse homem. Então, quando você fala que eu não encontro esses homens porque tem poucos, mas se tiver um, e você estiver vibrando na vibração dele, ele vai ser seu, entende? Então você, se ele não tá aparecendo, é porque você ainda não tá atraindo ele. Então aí precisa do caminho, do trabalho, né? Eu busquei o caminho do autoconhecimento por causa do meu esposo, que já está há anos, olha aí. Então ele é digamos que é a parte que puxou, né? Foi na imersão tântrica. E, gente, tem gente que acha que tantra é pornografia, é coisa de sacanagem, mas é um trabalho espiritual bem profundo, sabe? Um trabalho de autoconhecimento bem profundo. É onde você vai explorar a sua sexualidade. Claro, não é com qualquer pessoa, né? Certamente você encontra terapeutas que não têm essa profundidade, essa responsabilidade com esse assunto que é tão profundo, né? Mas os que eu sempre fiz, que é a Darish, o Gurutama, lá no Atman Consciência e Tantra, eles têm um curso online, inclusive, né, que ensina massagem tântrica e tal, que falam sobre a sexualidade. Foi um trabalho muito profundo, é catártico, você tem regressão de vidas passadas, pode acontecer, né, durante uma massagem tântrica, porque trabalhar a energia sexual é trabalhar todos os seus chakras, mexer nas suas dores emocionais mais profundas. Então muita gente chegava lá achando que ia encontrar namorado, e encontrava, era uma grande quebra de paradigma, sabe? Já fui julgada, inclusive, por isso, por ter ido ao Tantra. Por pessoas ignorantes, né? Então, meus amores, a nossa live está acabando. Eu amei a presença de vocês. Muito obrigada. Quem vai me ajudar hoje, tirar um print
e compartilhar nos stories falando que a live foi legal. Eu vou deixar a live no YouTube, tá? Eu não tô deixando aqui no IGTV, mas eu tô deixando lá no YouTube. Ah, aí ó, pessoal, tá falando, quem é o seu amigo favorito, Lu? Já tá acabando, Célio, você chegou tarde. Então, tiraram o print aí da minha cara. Compartilhem, falem que a live foi legal, né? Vai ficar no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa. Quando vocês forem compartilhar, né? Aí vocês forem escrever, coloca aquela fonte que tem o fundinho, sabe? Porque senão não dá para ler direito o que vocês falam da live. Fica muito clarinho. Então, lá na fonte, lá em cima, no Instagram, quando você digita, tem uma caixinha que ele preenche o fundo da fonte com uma cor. Geralmente o branco é o primeiro, né? Aí fica mais fácil das pessoas verem o que vocês estão falando. Vou dar um sorriso. Sorri, tá bom? Passou rápido a live, né? Quando o assunto é bom. E eu acho muito legal que eu sempre consigo manter aqui 20 e poucas pessoas. Chegamos a 30 e poucas, mas algumas precisaram sair, né? Não sei o motivo, mas a gente sempre consegue reter até o final. E eu fico muito feliz isso, por vocês estarem aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo para todas. Que nós consigamos alcançar esse relacionamento da nova era, ser plenamente felizes, consigamos nos entregar para o amor, ao sexo oposto, ou o próprio sexo, né? Quem tem outras opções sexuais aí. Então, que a gente consiga simplesmente se sentir plenamente amado e se entregar plenamente ao amor, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.